Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nesta terceira aula do segundo módulo, no qual tratamos sobre os mandamentos da lei de Deus, vamos falar sobre o segundo mandamento, não tomar o seu santo nome em vão. Se amamos a Deus verdadeiramente, o seu nome jamais será mencionado por nós com falta de respeito ou sem a devida reverência, como exclamação de ira, de impaciência, de surpresa. Ao longo do dia, ouvimos muitas vezes expressões como "meu Deus", ou como, por exemplo, eu juro por Deus que isso ou aquilo aconteceu, minha Nossa Senhora, ou então, não, por amor de Deus, ou valha-me Deus. Não nos faltam expressões usadas em nosso cotidiano, advertida ou inadvertidamente, que acabam usando de maneira inapropriada o nome de Deus ou o nome de pessoas ou coisas santas. Por isso, esse mandamento nos leva ou nos convida a refletir sobre a santidade e a importância da reverência que devemos ter ao nome de Deus e também das coisas e pessoas santas. Assim, nós percebemos já de cara que nós, quando nos confrontamos com expressões como essa, dificilmente há um pecado mortal, pois não há uma intenção deliberada em desonrar o nome de Deus. Há, quando muito, essa falta de reverência, essa falta de ponderação sobre a seriedade que é o nome do Senhor. Por isso, na maioria dos casos, por falta de malícia, expressões como essas configuram-se como um pecado venial. No entanto, se for ocasião de escândalo, por exemplo, para alguém, como no caso dos pais que acabam, quando usando essas expressões repetidas vezes em casa, no convívio familiar, dando mau exemplo para os filhos, por exemplo, ensinando-os a se comportar com o nome de Deus dessa forma, isso sim é um motivo de escândalo e acaba se tornando um pecado mortal. Há uma outra coisa que costumamos falar e confundir como jurar, né? Quando dizemos por Deus, eu garanto que isso seja verdadeiro. Então, jurar é uma coisa um pouco diferente, ou diria mais, bem diferente do que isso. Jurar é tomar, no caso de jurar por Deus, é tomar a Deus por testemunha da verdade do que se diz ou que se promete. Quando digo que juro por Deus que é verdade, isso é um juramento. Já se vê que jurar não é necessariamente um pecado. Antes, pelo contrário, um juramento reverente é um ato de culto grato a Deus, se reúnem três condições. Quais sejam? A primeira delas é que haja razão suficiente. Não se pode invocar levianamente, frivolamente, o nome de Deus. Não posso jurar por Deus por uma coisa boba, uma coisa supérflua. Jurar sem motivo ou necessidade, ou salpicar nas frases de nossas conversas, expressões como juro por minha saúde, juro por Deus, que é verdade, e outras coisas parecidas, naturalmente, como podemos perceber, pecado. Normalmente, se dizemos a verdade, esse pecado é venial. Mas, se pelo contrário dizemos uma mentira, e mesmo assim juramos por Deus, ou se tem uma malícia, aí esse pecado acaba sendo um pecado mortal. Assim, nós percebemos que a segunda condição para um legítimo juramento, que ao fazê-lo, digamos a verdade
estritamente tal como a conhecemos. Invocar Deus por testemunha de uma mentira é uma desonra grave que lhe fazemos. É o pecado do perjúrio, e o perjúrio deliberado é sempre pecado mortal. Para que um juramento seja meritório e um ato agradável a Deus, deve ter um terceiro elemento. Se trata do que chamamos de um juramento promissório. Se nos obrigamos a fazer alguma coisa sob juramento, devemos ter a certeza de que o que pretendemos é bom, útil e possível. Se alguém jura, por exemplo, vingar-se de uma injúria recebida, é evidente que tal juramento é um mal. E é mal cumpri-lo. É obrigatório não cumpri-lo, nesse caso. Mas se o juramento promissório é bom, então devo ter a sincera determinação de fazer o que jurei. Outra diferença há entre juramento e voto. Qual é? Quando juramos, nós invocamos a Deus como testemunha de que daquilo que estamos falando é verdade. Tal como a conhecemos, podemos, claro, fazer um juramento com muita sinceridade, percorrendo aquelas 3 condições para um bom juramento, e aquilo que estamos jurando não é condizente com a realidade, mas não o conhecemos como um todo, né? Acreditávamos que condizia com a realidade, que era verdadeiro. Por isso, nesses casos, não há um pecado nesse sentido. Mas um voto é diferente. Se fazemos um voto, prometemos algo a Deus com a intenção de nos obrigarmos. Prometemos algo especialmente grato a Deus sob pena de pecado. Neste caso, Deus não é mera testemunha. É também o destinatário do que prometemos a fazer. Então, isso é a grande diferença entre um juramento e um voto. No juramento, tomamos Deus por testemunha de que aquilo que estamos falando é verdadeiro. E, no caso de um voto, nós não tomamos a Deus como testemunha, mas nós nos obrigamos a dar alguma coisa a Deus. Tomamos Deus como destinatário do que prometemos fazer. Um voto pode ser de 2 naturezas, privado ou público. Por exemplo, uma pessoa pode fazer um voto de ir ao Santuário de Fátima, em Portugal, em um agradecimento por ter alcançado a cura de uma doença, uma graça, um milagre, seja de que natureza for. E é necessário sublinhar que os votos privados jamais podem ser feitos levianamente, pois violar um voto será pecado mortal ou venial, conforme a intenção de quem o faz e a importância da matéria. Claro, ninguém pode obrigar-se a uma coisa sem importância sob pena de pecado mortal. Uma bobagem, né? Uma coisa pequena, por exemplo. Eu vou me obrigar a ir à academia todos os dias sob pena de pecado mortal. Né? Então, isso não é uma coisa que tenha seriedade suficiente para ser um voto privado que obrigue mortalmente, né? Sob pena de pecado mortal. É óbvio, a matéria desse voto é muito pequena nesse sentido. Ninguém deveria fazer um voto privado sem antes consultar o seu confessor, justamente para nos ajudar a medir a necessidade desse voto, medir a seriedade dessa matéria que estamos prometendo a Deus no voto em questão. O voto público é o que se faz perante um representante oficial da igreja, um bispo, um superior religioso, que aceita em nome da igreja. Os votos públicos mais conhecidos são os que obrigam as pessoas à plena observância dos conselhos evangélicos: pobreza, castidade, obediência. Justamente dentro de uma comunidade religiosa. E esses que fazem
o fazem, se tornam religiosos. É importante também entender que o segundo mandamento nos leva a perceber a necessidade de bendizer, não amaldiçoar. Nos fala São Paulo na sua Epístola aos Romanos, no capítulo 12. Bendizei os que vos perseguem, bendizei e não amaldiçoeis. Amaldiçoar significa desejar o mal a uma pessoa, lugar ou coisa. Normalmente, uma maldição, assim, surge da ira, da impaciência ou do ódio, e não a sangue frio. Quem diz não a diz a sério. Se não fosse assim, seria pecado mortal, mesmo com a desculpa da ira. Ao considerar os abusos para com o nome de Deus, convém, pois, ter presente que, mais do que palavras ditas, o pecado real é o ódio, a ira e a impaciência. É interessante perceber aqui que, mais do que simplesmente dizer palavras de maldição destinada a uma pessoa no momento de ira, de impaciência extrema, né? E que normalmente acabam sendo para nós palavras ao vento, que para nós não há uma intenção real de mandar aquela pessoa ao inferno, por exemplo, né? Entendendo o inferno como essa separação eterna da alma para com Deus, a danação eterna, né? Não, simplesmente é um momento de impaciência e de ira, né? Então, nesses casos, acaba não se configurando um pecado mortal, mas se há uma consciência e uma vontade deliberada de realmente, né, mandar a pessoa ao inferno, com tudo aquilo que o inferno representa e significa, sim, torna-se um pecado mortal. Cada vez que desejo mal a alguém, sou culpado de ter amaldiçoado. Quando dizemos, por exemplo, morra e me deixe em paz, que vão para o diabo que os carregue, ele e todos os seus. O princípio geral, para sabermos a gravidade aí se é pecado mortal ou venial nesses casos, é: se o mal que desejamos é grave e o desejamos a sério, isso é decisivo para poder entender se é um pecado mortal ou venial, o pecado é mortal. Se desejamos um mal pequeno, gostaria, por exemplo, que lhe amassasse um carro, que desse uma lição, etc., o pecado seria venial. Como já se disse, um mal grave desejado a alguém é apenas pecado venial quando falta a premeditação. Ou seja, se no rompante, né, das emoções se fala isso, né? Se vai ao inferno, como dizíamos há poucos minutos, né? Mas tão logo se percebe a bobagem que fez e realmente não se manifesta essa intenção, né? Mas em casos de premeditação, sim, configura-se naturalmente um pecado mortal, inclusive. É útil recordar aos pais a importância de formar retamente a consciência dos seus filhos. Nem tudo o que chamamos de palavrão é um pecado. E não se deve dizer às crianças que é pecado aquilo que não o é. Por exemplo, palavras como diabos ou maldito não são em si palavras pecaminosas, que tão logo as pronunciamos, cometemos um pecado. O homem que exclama: esqueci-me de levar no correio ou ao correio a maldita carta. A mulher que diz: maldito seja outro copo quebrado, utilizam uma linguagem que alguns acharão pouco elegante, mas que não é certamente linguagem pecaminosa. Isso se aplica também aos palavrões, de uso tão frequente em alguns ambientes, que descrevem parte de processos corporais. Essas palavras serão grosseiras, é bem verdade, mas não pecados. Quando o menino vem da rua com um palavrão recém-aprendido nos lábios, seus pais cometem um grande erro se se mostram gravemente escandalizados e lhe dizem muito sérios: essa palavra é um grande pecado e Jesus não amará mais você se você continuar dizendo-a.
Dizer isso a uma criança é ensinar-lhe uma ideia distorcida de Deus, confundi-la na formação de sua consciência, talvez para sempre. O pecado é um mal suficientemente grave e terrível para ser utilizado como bicho-papão para poder controlar as crianças para que façam aquilo que queremos. Basta dizer ao filho, por exemplo, com calma: Joãozinho, você disse uma palavra muito feia. Não é pecado, mas os meninos bem educados não dizem essas coisas. Mamãe ficará muito contente se você não as disser mais. Ponto. É importante entender isso porque devemos educar a consciência moral dos nossos filhos para a verdade, com muito cuidado para não transformar Deus nesse bicho-papão que vai cerceando a criança o tempo inteiro e que quaisquer atitudes que nos desagradam, nós vamos projetando esse desagrado também em Deus e a criança vai tendo uma visão distorcida de Deus. Há um outro grau de pecado contra o segundo mandamento de não tomar o santo nome de Deus em vão, é a blasfêmia. E nela há diversos graus. Às vezes, é a reação não premeditada de contrariedade, dor ou impaciência perante um contratempo. Se Deus é bom, como permite isto? Exclamam muitas pessoas quando se sentem ou se veem prejudicadas diante de uma situação que julgam ser injusta, por exemplo, né? Vítimas, pessoas que procuraram ser ao longo de toda a sua vida boas pessoas, pessoas que agem conforme a sua consciência, a lei de Deus, e se veem, por exemplo, vítimas de uma doença muito grave. E de repente elas podem desesperar-se nesse sentido, né? Podem no sentido de ter a possibilidade, né? Ter essa tentação de repetir uma blasfêmia como essa. Também, outras vezes, blasfema-se por frivolidade. Este é mais esperto que Deus. Se Deus o leva para o céu, não sabe o que está fazendo. São aquelas piadas que se usa com o nome de Deus ou essas formas de colocar o nome de Deus assim, frivolidades mesmo, né? E a outra é uma atitude realmente antirreligiosa que procede de um ódio, propriamente dito, a Deus Nosso Senhor. A blasfêmia, sempre que uma expressão blasfema implica em negação de uma determinada verdade de fé, como, por exemplo, a virgindade de Maria, poder da oração, além do pecado de blasfêmia, há um pecado de heresia, como vimos na aula passada, uma negação da fé em geral ou em particular, verdades todas elas ou alguma delas. É um pecado grave de infidelidade. Por natureza, a blasfêmia sempre é pecado mortal, porque sempre supõe uma grave desonra a Deus. Só quando não há suficiente premeditação ou consentimento é que é venial, como seria o caso de proferi-la sob dor e angústias muito grandes, que foi o primeiro caso que citamos. Com o pecado de blasfêmia, completamos o catálogo das ofensas ao segundo mandamento. Pronunciar sem respeito o nome de Deus, jurar desnecessária ou falsamente, fazer votos frivolamente, quebrá-los, amaldiçoar e blasfemar. Não podemos limitar-nos a evitar o que desagrada a Deus. Também devemos fazer o que lhe agrada. De outro modo, a nossa religião seria como um homem sem pernas nem braços direitos, ou seja, apenas pela metade. Como dizíamos na primeira aula dessa sessão, é que evitar o mal é apenas um lado da moeda da busca pela santidade. O outro lado é fazer o bem. As ocasiões de honrar o nome de Deus não se limitam, evidentemente, a juramentos e votos. Existe, por exemplo, o louvável costume de fazer uma discreta reverência sempre que pronunciamos ou ouvimos pronunciar o nome de Jesus,
na Santa Missa, por exemplo. Ou o excelente hábito de fazer um ato de reparação sempre que se falta ao respeito devido ao nome de Deus ou de Jesus em nossa presença, dizendo interiormente: louvado seja Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Honra-se também publicamente o nome de Deus em procissões, peregrinações e outras reuniões de pessoas organizadas em ocasiões especiais. Quando a divindade de Cristo ou a glória de sua mãe é a razão primordial dessas manifestações públicas, a nossa participação ativa honra a Deus e ao seu santo nome, e ele as abençoa, inevitavelmente. Mas o essencial é que, se amamos a Deus de verdade, amaremos o seu nome e, consequentemente, o pronunciaremos sempre com amor, reverência e respeito. É disso que podemos concentrar as nossas atenções no segundo mandamento. Procuramos amar a Deus cada vez mais para que com esse amor cresça em nós esse respeito e reverência pelo seu santo nome, para amá-lo, reverenciá-lo e respeitá-lo. Sobre o terceiro mandamento, guardar domingos e festas, podemos inicialmente nos perguntar: por que ir à missa aos domingos? Sabemos que é interessante notar aqui que, na prática, é impossível ao homem médio manter-se constante a atitude de adoração, e por isso é natural que ele determine um tempo ou tempos para cumprir o dever absolutamente necessário de honrar a Deus. É justamente para isso, como vimos, que fomos criados, dar honra e glória a Deus. Mas como fazê-lo ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida? De acordo com essa necessidade, estabeleceu-se um dia em cada 7, para que todos os homens, em todos os lugares, rendam graças a Deus. Sabemos que nos tempos do Antigo Testamento, esse dia do Senhor era o 7º dia, o dia escolhido por Deus para descansar, o dia no qual ele completa a obra da sua criação, o Shabat, o sábado. A igreja primitiva determinou que o dia do Senhor fosse o primeiro dia da semana, o domingo. Essa é a razão pela qual nós não guardamos o sábado, mas o domingo, pois o domingo, na nova e eterna aliança, é justamente o dia no qual o Senhor ressuscitou, o dia no qual o Senhor enviou pela primeira vez o seu Espírito, como está no Evangelho de São João, no primeiro dia da semana, que é o domingo. O Senhor envia o seu Espírito Santo e ali conclui a obra de fundação da sua igreja. Por isso, desde tempos remotos, os discípulos reuniam-se, os primeiros cristãos reuniam-se aos domingos para poder dar a glória devida a Deus. A razão dessa mudança consiste justamente nisso. No Novo Testamento não se diz nada da mudança do dia do Senhor, do sábado para o domingo. Sabemos exclusivamente pela tradição da Igreja, pelo fato de ter sido transmitido a nós através dessa tradição desde os tempos primitivos. Por essa razão, encontramos muita pouca lógica nas atitudes de muitos cristãos protestantes não católicos que acreditam apenas naquilo que está contido nas Escrituras, que se valem do sola Escritura, mas que guardam o domingo e não o sábado, pois a guarda do domingo ela nos vem exclusivamente pela tradição da Igreja Católica, pela tradição dos cristãos primitivos. Não há nenhuma manifestação exterior explícita nas Sagradas Escrituras que fala que é para guardar o domingo a partir de agora. Vemos nela, é bem verdade, como citamos inclusive, indícios, sinais, mas isso nos é revelado plenamente a partir da tradição da Igreja. Sabemos que a nossa fé católica,
apoia-se não apenas na Escritura, mas num tripé, na tradição, no magistério e nas Escrituras. Dito isso, nós voltamos essa atenção àquilo que fala o mandamento de santificar o dia do Senhor. E nos perguntamos como. Sabemos que, sobretudo, indo à missa, indo ao santo sacrifício da missa. Desde o começo da humanidade, entre todos os povos, o sacrifício foi a maneira natural que o homem encontrou para dar ou prestar culto a Deus. Nele, a vítima, o dom oferecido, pode ser o pão, o vinho, o trigo, frutos variados ou até os animais. Mas todos esses sacrifícios têm um grande defeito: nenhum é digno de Deus, porque foi Ele mesmo que os fez, ou seja, todos eles estão abaixo de Deus. Mas com o sacrifício da missa, Jesus nos deu uma oferenda realmente digna de Deus, um dom perfeito de valor adequado a Deus, o dom do próprio Filho de Deus, igual ao Pai. Jesus, o grande sacerdote, oferece-se a si mesmo, ao Pai, a cada missa por nós celebrada. Por isso que ele é essa oferenda perfeita que podemos oferecer ao Pai em favor dos nossos pecados. Nós que não estivemos ali diante de Cristo na cruz, no período histórico em que tudo aquilo aconteceu, ele institui exatamente a Santa Missa como esse prolongamento, essa atualização daquele único, verdadeiro e irrepetível sacrifício feito por ele para a remissão dos nossos pecados na cruz. Acontece cada vez que se celebra a Santa Missa. Participamos dos seus efeitos cada vez que participamos da Santa Missa. Na verdade, não pode haver melhor modo de santificar o dia do Senhor do que santificar também os outros 6 dias da semana, o que quer dizer que não podemos nos contentar apenas preocupando-nos exclusivamente com o domingo, mas do domingo encontrar essa fonte, esse manancial de graças que jorra e inunda, toda a nossa semana com as graças necessárias para podermos santificar todos os nossos outros dias. Deus agradece que destinemos mais tempo exclusivamente a Ele e ao seu serviço, mas a única obrigação estrita em matéria de culto é assistir missa aos domingos e festa de guarda. Se tivermos isto em conta, compreenderemos a razão pela qual faltar à missa dominical deliberadamente é um pecado mortal, porque diante de tudo isso que vimos sobre o que é a missa, das nossas obrigações para com Deus, ou seja, Deus nos criou para honrá-lo e é justamente essa a finalidade da nossa existência. Se negligenciamos isso deliberadamente, conscientemente, nós estamos pecando mortalmente, ou seja, estamos nos afastando radicalmente de Deus. Não temos obrigação apenas de assistir à missa, mas de assistir à missa inteira. Isso é importante. Se omitirmos uma parte essencial da missa, toda a liturgia da palavra, consagração, comunhão, será quase o mesmo de omitir a missa inteira, e o pecado será mortal. Se nossa falta tiver sido deliberada, é claro. Omitir uma parte menor, como por exemplo, se chegamos ali atrasados, perdemos um pouco do início da missa, e aí perdemos a primeira leitura, por exemplo, chegamos no Salmo, etc. Sem um motivo ou uma causa assim deliberada, né? Assim, não é porque eu estou lá fazendo corpo mole, sei que a missa começa às 18 horas, mas está tendo jogo, então fico lá assistindo o jogo até às 18. 18 eu saio de casa, né? Então, isso não, né? Mas, por exemplo, um pequeno engarrafamento para estacionar o carro, não tinha vaga perto, eu estacionei o carro longe. Ou sei lá, o transporte que eu pego para ir para a missa
acabou demorando mais, aconteceu um imprevisto, etc, etc, tudo bem, isso não se configura sequer pecado, né? Para cumprir essa obrigação, temos que estar fisicamente presentes na missa, a fim de nos integrarmos na comunidade. Por isso que assistir à missa online ou pela TV não cumpre o preceito. Alguns poderiam nos perguntar diante disso, mas durante a pandemia de Covid-19, em que não poderíamos estar presentes fisicamente na missa, diziam que cumpríamos o preceito assistindo pela TV ou pela internet, né? Não se cumpria um preceito. O que aconteceu foi, em virtude da impossibilidade, éramos dispensados desse preceito de estar presente na missa, mas não do preceito de santificar o domingo. Tínhamos que santificar o domingo, pelo menos aí lendo a palavra de Deus, parando para meditar, né, em família, ou então ali sozinhos, como estávamos, e assistir online nos ajudava, né? Nos ajudava a ter um momento de oração, mas não que assistir online cumpriria para nós o preceito, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, com aqueles que estão enfermos, doentes e impossibilitados de ir à missa, né? Então, é importante que, tanto quanto possível, eles assistam pela TV, mas não como uma alternativa para cumprir o preceito, mas para ajudá-los a santificar o domingo e estarem mais unidos a Deus, não cumprindo o preceito da missa, mas ajudando a meditar sobre a palavra de Deus, de rezar com mais profundidade. Quem deliberadamente se prepara para passar sono na missa, ou nem sequer está atento às partes principais, comete um pecado mortal, né? Ou seja, isso não precisaria nem dizer. Está na missa, como usamos essa expressão corrente, né? Está na missa de corpo presente. Você está lá, mas você não está nem aí para nada, né? Você está aí viajando, ou está dormindo, ou está pensando aí já no que vai fazer depois da missa, ou na semana que se inicia, né? No dia seguinte e tal. Está completamente disperso, voluntariamente disperso na missa, você realmente você acaba cometendo um pecado mortal. As distrações menores ou falta de atenção, se forem deliberado, acaba sendo um pecado venial. Mas as distrações involuntárias não são pecados. O que acontece, às vezes, sei lá, principalmente na homilia, né? Está lá sentadinho ou na liturgia da palavra e vem uma distração, né? Vem um pensamento, você se distrai momentaneamente, mas depois luta contra isso e volta. Sequer é pecado, né? Mas quando voluntariamente a gente está lá, né? Aproveita a liturgia da palavra em que a gente tem um comportamento um pouco mais passivo de ouvir, né? A gente está lá pensando nas coisas, organizando a nossa rotina, um plano, etc, né? Então, isso daí é voluntariamente você está se distraindo da missa, né? Claro, aí você você comete um pecado mortal, inclusive. Faltaremos à missa unicamente por uma razão grave. Doença própria de alguém, claro, aquelas pessoas que cuidam de outros que estão enfermos, acamados, etc., também estão dispensados do preceito, por motivo de caridade, é claro, né? Pela excessiva distância, se eventualmente moramos, né? Existem ainda muitos lugares no Brasil em que só tem missa uma vez por mês, uma vez por ano, inclusive, até, porque é muito longe, é quase que inacessível. Bem, essas pessoas não podem ser cobradas por algo que não é oferecido a elas, né? Tem uma distância gigantesca a cada domingo, né? Ou por falta de meios de locomoção também, por uma situação imprevista e urgente que tenhamos que enfrentar, etc. O terceiro mandamento, além da obrigação de assistir à missa, exige que aos domingos nos abstenhamos de trabalhos servis desnecessários. Ou seja, o domingo é o dia do Senhor, né? É um dia também que a igreja, como mãe, estabelece para que nós possamos também estar como famílias, unidos entre si, descansar um pouco. Então, se eu dedico o domingo para poder tirar o atraso da semana, né? Então, eu vou adiantar tudo que for possível do meu trabalho, eu vou fazer um monte de coisa, sei lá, vou aproveitar para fazer uma grande faxina em casa, vou aproveitar para fazer as compras do mês, etc, etc, a cada domingo, né? Poxa, você não vai estar, seja sincero, né? Você não vai estar santificando o domingo, né? Você está fazendo um domingo aí como um dia feriado, né?
Você vai fazer suas coisas e pronto. Não significa dizer, é claro, que eu não posso, no domingo eu não posso, sei lá, passar um pouco a minha agenda, o que é que eu vou fazer durante a semana, etc. Pode ser feito, naturalmente, mas mais do que a quantidade de horas que você dedica a uma coisa ou a outra, é a sinceridade do seu coração, né? Poxa, eu estou aí buscando, ao longo desse meu dia, santificar o dia, de estar mais junto de Deus, estar mais junto da minha família, de buscar também esse descanso que é necessário para poder me reabastecer para iniciar a semana, né, que começa no domingo, inclusive. Então, essa é a resposta, né? É necessário aí ser bastante sincero, né, nas respostas que damos para saber se é permitido ou não o trabalho ao domingo, né? Mais do que escrupulosamente se inquirir, né? Só, olha, pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo, pode isso, pode aquilo, né? É mais ver aquilo que nos pede em si esse mandamento de santificar o domingo. Tenho santificado o meu dia, ou seja, eu tenho feito, né, tudo quanto possível, porque há, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham em regime de plantão. Se caiu o seu dia de fazer plantão no domingo, tudo bem, você tem opção? Não, não tenho. Então, paciência, né? Oferece a Deus aí essa contrariedade e dá sentido sobrenatural a ela. Mas se tem a opção e voluntariamente procura trabalho desnecessário no domingo, aí é outra coisa, né? Você não está aí reconhecendo esse dia do Senhor para dedicar a Ele, para consagrar a Ele, para aproveitar, para se unir mais profundamente a Deus. Espero que essa aula tenha nos ajudado bastante a entender a necessidade de honrar o santo nome de Deus, de também guardar o dia do Senhor para nos unirmos assim mais profundamente a Ele. Que Deus nos abençoe, continuem assistindo, acompanhando as nossas aulas, para que com elas possamos cada vez mais progredir no conhecimento da nossa fé e assim, por extensão, no amor ao nosso Deus. Que Deus os abençoe. Até mais.